Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 8 do Colégio Naval de 1988. O conjunto dos valores de m para os quais as equações 3x² menos 8x mais 2m e 2x² menos 5x mais m igual a zero possuem uma e apenas uma raiz real em comum é qual dessas alternativas? Então, vamos chamar de f de x a função 3x² menos 8x mais 2m. E vamos chamar de g de x a função 2x² menos 5x mais m. O que nós queremos? Nós queremos descobrir quais são os valores de m para os quais essas duas funções elas possuem apenas uma raiz real em comum. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor inicialmente que o m ele é igual a zero, né? O que acontece quando o m é igual a zero? Bom, se o m é igual a zero, então quais são as raízes dessa função f aqui? Então, as raízes vão ser números x, né? Tais que 3x² menos 8x é igual a zero, né? Porque a gente está supondo que o m é igual a zero. Então, colocando o x em evidência, vai para dentro do parênteses o 3x menos 8. Então, x vezes 3x menos 8 é igual a zero. E daqui a gente conclui que ou o x é igual a zero, ou o x é igual a 8 dividido por 3. Isso da primeira função, da função f de x. Agora, olhando para a segunda função, quais são as raízes dela? Então, são valores x, né, tais que 2x² menos 5x é igual a zero, porque a gente está supondo que o m é igual a zero. Colocando o x em evidência, vai para dentro do parênteses o 2x menos 5, fica x vezes 2x menos 5 é igual a zero. E daqui a gente conclui que o x é igual a zero, ou o x é igual a 5 dividido por 2. Em outras palavras, quando o m é igual a zero, essas duas funções, as funções f e g, elas possuem apenas uma raiz real em comum, que é x igual a zero. Então, m igual a zero já vai ser uma solução, uma parte da solução do nosso problema. Agora a gente vai imaginar que o m ele é diferente de zero. A gente já fez o caso para m igual a zero. Agora vamos fazer o caso em que o m ele é diferente de zero. Bom, quando o m for diferente de zero, o que a gente pode falar a respeito das funções f e g, a respeito de suas raízes, né? Então, como o problema quer que essas duas funções elas tenham apenas uma raiz em comum, vamos chamar essa raiz em comum dessas duas funções de a. Vamos chamar de b a outra raiz dessa função, né, da função f, e a raiz c vai ser a raiz da função g. Então, a e b vão ser raízes dessa função, e a e c vão ser raízes dessa função. Queremos que o b seja diferente do c, né? A gente quer que essas duas funções possuem apenas uma raiz real em comum. Então, o que nós vamos fazer? Olhando para esta função, dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, o que nós podemos dizer a respeito da soma das duas raízes da função f? Então, a mais b vai ser igual a menos 8 dividido por 3. Ou seja, menos 8, que vai dar 8, dividido por 3. E o produto das duas raízes, que é a vezes b, vai ser igual a 2m dividido por 3. 2m dividido por 3. E o que nós podemos falar a respeito de a e c? Bom, a mais c vai ser igual a quanto? A mais c vai ser menos 5 dividido por 2, ou seja, 5 dividido por 2. E a vezes c é igual a m dividido por 2. Então, vamos colocar aqui m dividido por 2. Perceba que, obrigatoriamente, nenhuma dessas raízes, a, b e c, agora vão poder ser iguais a zero. Por quê? Porque se uma delas for igual a zero, né, olhando para cá, por exemplo, se a ou b forem iguais a zero, então a vezes b vai dar igual a zero, né? Então 2m sobre 3 vai ser igual a zero, e daí o m tem que ser igual a zero, mas a gente não pode, né, porque o m
a gente está supondo que é diferente de zero. Da mesma forma, o C também não pode ser igual a zero. Ou seja, daqui a gente conclui que A, B e C são obrigatoriamente diferentes de zero. E o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esta equação aqui e vamos dividir por essa, né? Como tudo agora aqui é diferente de zero, né? A, B e C é diferente de zero, M é diferente de zero. Então, quando a gente dividir A vezes B sobre A vezes C, vai cancelar o A com A, vai ficar apenas B dividido com C. Então, vai ficar B sobre C igual 2M sobre 3 dividido por M sobre 2. Então, quando a gente divide uma fração, a gente mantém a primeira fração, que no caso é o 2M sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 2 dividido por M. Né? E daí vai cancelar este M com este M, vai sobrar só o 4 sobre 3. 2 vezes 2 dá 4, né? Vai sobrar 4 sobre 3. Então a gente sabe que B dividido por C é 4 sobre 3, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode subtrair esta equação aqui, ó, desta daqui, e daí vai cancelar o A novamente, ó. Daí vai ficar B menos C vai ser igual a quanto? Vai ficar 8 terços menos 5 meios. Né? Estamos fazendo a subtração dessa equação com essa equação, vai cancelar o A. Quanto que é 8 terços menos 5 dividido por 2? A gente tira o MMC entre 2 e 3, né? Vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. E daí 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 5 é igual a 15. Isso vai nos dar 1 sobre 6. Mas perceba o seguinte, ó, que daqui, dessa primeira relação, né, de B sobre C igual a 4 sobre 3, a gente tira aqui o B é igual a 4 terços vezes C. E daí a gente pode substituir este B aqui, ó, nessa segunda equação. Então, substituindo o B aqui, vamos obter 4 terços de C menos C é igual a 1 sobre 6. Quanto que dá 4 terços de C menos C? Vai nos dar C dividido por 3. C dividido por 3 é igual a 1 sexto, ou seja, o C vai ser igual a 1 dividido por 2. Como o C é igual a 1 dividido por 2, a gente consegue descobrir o B. O B vai ser igual a 4 terços de C, só que quem que é o C? O C é 1 sobre 2. Então, o B vai ser igual a 2 dividido por 3. A gente cancela esse 4 com esse 2, vai sobrar só 2 dividido por 3. Então, agora a gente consegue descobrir o valor de A. Como que a gente faz para descobrir o valor de A? Nós podemos substituir o B nessa equação, ou o C nessa equação, a gente vai descobrir o valor de A. Então vamos pegar o B e vamos substituir nessa equação aqui, ó. Vai ficar A mais 2 sobre 3 igual a 8 dividido por 3. Ou seja, o A vai ser igual a 8 sobre 3 menos 2 sobre 3. O A vai ser igual a 6 dividido por 3. A é igual a 2. Em outras palavras, quando essas duas funções de segundo grau, né, f e g, elas possuem uma mesma raiz, apenas uma raiz em comum, então essa raiz vai ter que ser a raiz 2, né, quando o m for diferente de zero. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai colocar esses valores aqui, ó. Vamos colocar a igual a 2, né? A igual a 2 é uma das raízes, o b igual a 2 sobre 3 é a outra raiz, e o c igual a 1 sobre 2 é a outra raiz. Então, perceba que a nossa função f de x, é isso daqui, né? Ela é igual a 3x² menos 8x mais 2m. Só que nós acabamos de descobrir as raízes que ela possui, que é a igual a 2 e b igual a 2 sobre 3. Então, como que a gente pode escrever a função f em termos das suas raízes? A gente pode escrever assim, ó, como 3 vezes x menos 2 vezes x menos 2 dividido por 3. Como ela tem esse coeficiente aqui que multiplica o x², que é igual a 3, e como ela tem essas duas raízes, 2 e 2 sobre 3, a gente pode escrever a função f desta maneira. Então, a f de x vai ser igual a 3 vezes x² menos 2 terços de x menos 2x mais 4 sobre 3. Ou seja, quem que vai ser a nossa f de x? F de x vai ser igual a 3 vezes
x² menos. Quanto que dá menos 2/3 de x menos 2x? Vai nos dar menos 8x dividido por 3, mais 4 dividido por 3. Vai ficar 3x² menos 8x mais 4. Perceba que, então, o m é igual a 2, ó, porque este 4, ó, ele pode ser escrito como 2 vezes 2, ó, então o m vai ser igual a 2. Vamos verificar isso olhando agora para a nossa função g. Né? Então, olhando para a nossa função g, então g de x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes x menos 2, 2 é uma raiz comum das funções f e g, vezes x menos 1 sobre 2, porque 1 sobre 2 é a outra raiz da função g. Né? Vamos verificar que, de fato, o m aqui vai dar igual a 2. Ó. Vai ficar g de x igual a 2 vezes x² menos x sobre 2, menos 2x, mais 1. Então, g de x vai ser igual a 2 vezes x². Aqui nós vamos obter menos 5x dividido por 2, mais 1. Então, g de x é 2x² menos 5x mais 2. Perceba que m, ó, é igual a 2. Então, qual é a solução para o nosso problema? Nossa solução vai ser S igual a 0, né? E 2. Existem dois valores de m que tornam essas duas funções, f e g, como tendo apenas uma raiz em comum. No primeiro caso, m igual a 0, essas duas funções elas tinham 0 como raiz em comum. Nesse caso, para m igual a 2, elas vão ter duas raízes em comum também, que é a igual a 2. A igual a 2 vai ser a raiz comum para essas duas funções. Então, nossa resposta vai ser a letra D. Né? Os valores de m para os quais as equações possuem uma e apenas uma raiz real em comum é composto por dois elementos não negativos. O 0 é não negativo, o 2 ele é não negativo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!